Lembrando que se você quer ser um apoiador do nosso canal, nossas redes sociais estão disponíveis. Lembrando que a sua marca, a partir do momento que você nos abençoa, você abençoa as pessoas que vão estar recebendo essa mensagem, esse vídeo. E gospel, quando existe essa divisão secular e gospel, a grande maioria enfrenta dúvidas, né? Principalmente entrando na faculdade. A universidade ela é meio que uma peneira de crente, vamos dizer assim. Porque o crente, quando ele entra numa universidade, ele enfrenta diversos mundos ali dentro, né? São cabeças e pessoas que vêm de uma família, de uma criação diferente, que trazem essas divisões, né? Digamos assim. Quando o jovem entra numa faculdade, por exemplo, como você vê a necessidade de viver essa realidade sem afetar a fé cristã? O que você diz assim, para o jovem que está nessa transição de entrar numa faculdade, numa universidade, só que ele enfrenta essas dúvidas, sabe? Essas dúvidas de, poxa, mas será que isso vai contribuir ou não para a minha fé? O que pode me afetar ou não? Porque, querendo ou não, são batalhas, né, espirituais. Sim. Tá, vamos lá. É um assunto longo, mas assim, existe uma frase que fala que a universidade faz os jovens caírem da fé. Certo? Eu já ouvi muito isso. Acho que é algo do que você está falando. Também. Eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que, na verdade, a faculdade só serve para mostrar a realidade sobre aqueles jovens. O problema é que a gente tem um monte de gente dentro da igreja que não está em Cristo, que foi o que eu falei sobre mim, né? E é o que eu vejo muito. Assim. A gente tem um cristianismo muito cultural. Então, a gente tem um monte de jovem que não consegue explicar a sua fé, não teve uma experiência real com Cristo de salvação. O que eles têm é uma fé dos seus pais e uma certa moralidade cristã. E aquilo ali é pesado. Se você não nasceu de novo, se você não tem um novo coração, a moralidade cristã ela é pesada, certo? E vai chegar uma hora que você vai dizer, cara, eu não quero mais isso. Então, o que a universidade faz é apenas criar um ambiente de um pouco mais de liberdade, onde o cara finalmente vai poder colocar para fora aquilo que ele é. Se dentro dele há um novo coração, na universidade ele vai demonstrar um novo coração. Se dentro dele há um coração de velho homem, a universidade é só um ambiente onde aquilo ali vai se manifestar. Então, eu não acho que a universidade faz as pessoas perderem a fé. Eu só acho que a universidade revela a verdade sobre muitos filhos de crentes. Mas o que eu digo, então, para um cara que quer entrar na universidade, um cristão? Eu falo para ele conhecer o Evangelho. E não só conhecer o Evangelho. Essa é uma frase muito, né? Conhecer o Evangelho. Não. Ele tem que se aprofundar nas verdades do Evangelho até que aquilo se torne assim, dele. Até que o Evangelho se torne a forma como ele pensa sobre a vida, sobre as coisas. Paulo vai dizer em Colossenses sobre enraizar-se em Cristo. Quando você está enraizado em Cristo, não estou falando de enraizado na igreja, nas programações do culto de jovens, em pequeno grupo, não estou dizendo isso. Estou falando em Cristo. Religiosidade, em Cristo. Em Cristo. Quando você está enraizado em Cristo, aí pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir dúvida, pode vir ideologia, pode vir os carambas. Não tem problema, essas coisas vão te deixar em algumas crises de dúvida, mas dúvida não é incredulidade, certo? Então, dúvidas honestas são fundamentais para a fé cristã. Aliás, a fé cristã, se você pegar a história da teologia cristã, a história da igreja, os momentos de maior crescimento da igreja foram a partir de crises sobre o que é o cristianismo. Então, por exemplo, a doutrina da trindade, das duas uniões de Cristo, coisas que para a gente são assim básicas, elas surgiram a partir de momentos de questionamento. Então, não tem problema a gente passar por momentos de dúvida. A dúvida não é inimiga da fé. Se a dúvida for bem conduzida, se a dúvida for bem utilizada, ela é uma forma da gente avançar e amadurecer. Então, a gente não tem que tentar proteger os nossos adolescentes e jovens da dúvida, certo? Certo. A gente tem que usar esse momento de dúvida para criar um ambiente honesto, onde as pessoas podem se fazer perguntas, especialmente para os líderes e pastores, e para receber respostas honestas, bíblicas, coerentes, relevantes, porque a verdade é que o Evangelho é maravilhoso. Sim. Então, a gente não tem que ter medo de perguntas, certo? A gente só tem que ter honestidade e capacidade para responder elas. Então, para resumir, uma coisa que eu digo muito quando eu estou falando no ambiente universitário. Se você quer ser um cristão no ambiente universitário, fiel, você vai ter que usar muito duas partes do seu corpo. O joelho e a cabeça.
O joelho para orar e a cabeça para pensar. Então, a gente tem que usar muito essas duas partes da nossa vida. A piedade e a intelectualidade. E essas coisas não são inimigas. E eu acho que nas nossas igrejas, eu não sei, imagino que você veio de um ambiente um pouco mais pentecostal, tal, a gente tem muito medo da intelectualidade. A gente tem medo de fazer perguntas e respostas. A gente acha que pergunta é coisa do diabo, e não é. Até porque existe um pré-julgamento daquilo que você está pensando, talvez. Existem certos tabus, digamos assim. Quando você vai fazer certas perguntas, é porque ou você está em pecado ou está querendo pecar, um exemplo. Mas nem tudo, nem toda dúvida, nem todo pensamento é considerado uma luta contra Jesus ou contra Deus. Nem tudo é pecado. Nenhuma dúvida é errada. Até porque se você permanece na dúvida, aí sim você pode estar fadado a pecar, né? Até porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você tem uma dúvida, é porque você ainda não sabe o que é certo e o que é errado, o que é verdade ou não. É por isso que eu usei a expressão dúvida honesta. Dúvida honesta. Essa expressão é de um cara chamado Francis Schaeffer, um apologeta maravilhoso do século XX. Porque, vamos lá, eu posso ter uma dúvida honesta e uma dúvida desonesta. O que é uma dúvida desonesta? É uma dúvida que, na verdade, não é dúvida. Eu tô com vontade de pecar e eu só quero fazer uma pergunta para eu poder ficar bem com a minha consciência. Para ter um respaldo, né? Para eu poder me sentir bem comigo mesmo na hora que eu for fazer aquilo que eu quero fazer. Essa não é uma dúvida honesta. Essa é uma dúvida desonesta. Ela é uma desculpa para eu fazer o que eu quero. Certo? Então, você lida com jovens, é sempre assim. Ô pastor, ô líder, no meu namoro, até onde eu posso ir? Até onde eu posso colocar a mão? Certo? Essa não é uma dúvida honesta. Porque o que ele quer, na verdade, é só assim, me dar um limite para eu ir até ali. Até entendeu? ali, exatamente. E para eu poder, enfim, né? Isso não é uma dúvida honesta. A dúvida honesta é... Então, vamos lá. Como é que eu lido com a sexualidade um solteiro? Como é que ele desenvolve? Como é que ele manifesta a sexualidade dele? Me explica, eu preciso de uma resposta. Então, o cara não está tentando justificar um pecado, um comportamento. Ele está tentando realmente entender como é que um solteiro pode cultivar a sua sexualidade. Então, dúvidas honestas... Essa é a frase do Schaeffer. Merecem respostas honestas. Se o cara está só com uma dúvida desonesta, eu vou contar um caso rapidinho. Tem um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho. Eu tive uma conversa com um rapaz que eu não conhecia. Ele é amigo de um amigo. E esse amigo querendo evangelizar ele. E esse rapaz foi criado na igreja tal, e estava com uma dúvida moral. Eu posso falar que sexo? Pode falar. Ok, então tá bom. Que legal. Bom saber disso. Livre. Eu não sei, vai que... estamos e livres. O cara tava querendo fazer sexo com a menina e ele falou assim, eu não sei se eu posso. E o que ele queria, basicamente, era que eu dissesse, não, cara, tudo bem, porque Deus te perdoa, papá. Era o que ele queria que eu dissesse. E o que eu disse foi assim, cara, seguinte, assuma a sua decisão. Assuma a sua decisão. Não vem esperando que eu te dê uma aliviada, não. Faz o que você quer. Porque se o que você quer é fazer isso, vai lá e faz. Não sou eu que vou te impedir. Se o seu coração está te levando para isso, é isso. Não tem muito o que fazer. Vai lá. Então, eu lembro assim, eu falei, seja homem para assumir a consequência dos seus atos, para assumir, inclusive, as consequências morais dos seus atos. Talvez a sua culpa. Então, aquela não era uma dúvida honesta. Ele só queria se justificar. Entendeu? Então, nós como cristãos, nós não temos que ter medo da dúvida. A dúvida pode ser... Aliás, eu acredito que a dúvida é uma amiga nossa. Nesses momentos de dúvida, a gente tem a possibilidade de forma inteligente, mostrar a beleza, a coerência e a verdade de Deus. Então, se você é pastor, se é líder aí, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está com medo de dúvidas, eu acho que você está inseguro acerca da sua própria fé. Pessoas que estão muito seguras da sua fé, elas não têm medo de dúvida. Dúvida para elas é só uma oportunidade, entendeu? Então, eu acho que parte do nosso medo de questionamentos honestos é a nossa própria insegurança. Talvez a gente não tenha respostas para as questões, né? Então, é muito comum que em igrejas, pastores não queiram ouvir perguntas. Mas, pastor, Deus permite o sofrimento? Certo? É uma pergunta relevante e honesta. Principalmente no contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Exato. Existem muitas pessoas que chegam para nós e falam, por que Deus está deixando acontecer tudo isso? E se o pastor não sabe a resposta? E se o pastor, inclusive, está com dúvidas acerca disso? Mas ele tem que manter as aparências, ele tem que manter tudo rodando bonitinho, o que ele vai dizer? Não, isso não pode se perguntar, rapaz, você tem que ter fé.
Mas fé no quê? Porque a fé é inclusive um exercício de cognição, de entendimento. A fé não anula a nossa capacidade de raciocinar. A nossa fé tem um conteúdo, certo? Certo. Não é só conteúdo, não é só cognição, não é só pensamento, mas também envolve isso. Então, se aquele pastor ou aquele líder não tem uma capacidade, não leu a Bíblia o suficiente, não estudou, não se esforçou para entender aquela questão, ele vai rejeitar ela quando ela aparecer. Ele vai dizer que a pessoa não tem fé. Não, não é isso. Ele é que não tem boas respostas. Então, nosso papel como liderança, como líderes e tal, é aquilo que Pedro fala. Eu não lembro se é na primeira ou na segunda carta de Pedro, quando ele diz: sejam preparados para responder àqueles que perguntarem as razões da sua esperança.